Hey drivers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A estrela de hoje é o Ford EcoSport 2020 versão Storm, com o exclusivo motor 2.0 e transmissão automática de 6 marchas, além da tração integral sob demanda. Infelizmente agora não só o carro saiu de linha, mas a marca também encerrou produção no Brasil, o que é uma pena, pois o carro agradava muitos compradores e essas últimas versões, apesar de caras, estavam recheadas de mimos. No primeiro contato que tive com o carro, percebi que os adesivos chamam bastante atenção. Assim como algumas características dessa versão deixam ela bem mais chamativa do que as outras versões, e falarei disso no vídeo. Para sair com uma Storm 0 km da concessionária, você desembolsaria aí R$ 108 mil, mas já existem opções de seminovos no mercado, sendo que a tabela FIPE aponta um valor aproximado de R$ 86.900. A garantia de fábrica é de 3 anos. Ela se enquadra na categoria SUV compacto, possuindo 4,35 de comprimento e 1,78 de largura. A altura é 1,69 e o entre-eixos de 2,52. Essa versão do EcoSport tem elementos que deram mais agressividade no desenho. Já na dianteira, vemos o diferencial da versão, que é a grade estampado o nome da versão, o logotipo da Ford foi movido um pouco mais para cima, além disso a grade tem um desenho bem agradável e diferenciado. O para-choque possui o desenho já conhecido de outras versões, com os faróis auxiliares e seta integrados. O capô tem vincos bem aparentes, além de levar também os adesivos da versão. Os faróis são um show à parte, porque além de possuírem máscara negra, com um desenho mais agressivo, eles possuem lâmpadas de xenon. O projetor faz a parte do farol baixo, com a lâmpada de xenon, e um refletor fica com o trabalho do farol alto, com a lâmpada halógena. Honestamente, eu precisei poucas vezes do farol alto, visto que o xenon ilumina muitíssimo bem, tanto nas regiões laterais do carro quanto para frente. Além de tudo, esse projetor tem uma espécie de pestana integrada ali na máscara negra do farol, que dá uma cara mais agressiva ainda para o carro. As setas eu já falei que ficam no para-choque, não ficam no farol. Vale mostrar o desenho e assinatura em LED deste farol, que ficou bem bonita, atuando aí como luz de circulação diurna. E já adianto que os faróis são automáticos, viu? Aqui sob o capô repousa o conhecido motor 2.0 Duratec da Ford, com injeção direta de combustível. Ele desenvolve 176 cavalos no etanol e 170 cavalos na gasolina, a 6.500 RPM, e 22 kg de torque no etanol e 20,6 kg de torque na gasolina, a 4.500 RPM. É um motor suficiente para carregar os quase 1.500 kg de peso dessa versão, que tem tração integral, cardan, diferencial traseiro e toda uma parafernália embarcada que aumenta o peso consideravelmente. Anda legal, tem uma boa resposta, mas logicamente não é nada extraordinário, visto que é um carro muito pesado, com motor aspirado, onde a força aparece em alta rotação. E sob o capô ainda temos a manta acústica e o sistema de vareta para sustentar a tampa aberta. Na traseira temos o conhecido e famoso step, que fica preso na tampa do porta-malas, e nessa versão ele fica escondido por uma capa estampada à versão Storm. A Ford deu uma leve esportivizada aqui nessa traseira, escurecendo um pouco as lanternas, dando um ar mais nervoso para o carro, mas o desenho é o mesmo das outras versões. A traseira da EcoSport é bem quadrada, mas ela tem esse spoiler para dar uma alongada no desenho e tem o brake light embutido, limpador do vidro traseiro, desembaçador. A parte baixa do para-choque traseiro aloja as luzes de ré, além desse pequeno refletor. O bom é que é mais fácil de limpar esse plástico, porque você não precisa se preocupar com arranhões. O puxador para abrir a tampa fica escondido aqui debaixo desse detalhe cromado da lanterna, como já é conhecido em outras versões da Eco. Agora vamos falar de uma coisa que me desaponta um pouco na EcoSport, que é o espaço interno. Porque você olha o carro por fora e parece que ele é bem robusto, grande, parece que tem muito espaço, mas você começa a mudar esse conceito ao ver o porta-malas, que tem apenas 356 litros. E honestamente dá trabalho para encaixar um carrinho de neném nesse espaço. Pelo menos é bem acabado, não tem estrutura aparecendo, é um porta-malas iluminado, a tampa possui um amortecedor bem útil, pois essa porta com step fica muito mais pesada. Inclusive esse é um dos motivos dela abrir para o lado e não para cima, é por causa do step que pesa muito na porta. Mas a vantagem nesse caso aqui é que ele possui esse assoalho ajustável e é uma madeira bem forte que aguenta bastante peso sem entortar. Sendo que temos no primeiro estágio mais fundo, onde tem a capacidade total,
E temos esse segundo estágio, que se vocês repararem, ele fica torto, mas isso é proposital, para encaixar o alinhamento quando os bancos estão rebatidos. Para ajudar, você pode remover a cobertura de lona, apenas pressionando essas laterais aqui. Isso permite você carregar alguma coisa realmente grande aqui. Dificilmente você vai querer carregar algo muito maior do que isso. A lateral possui um desenho bem chamativo, com bastante aplique plástico, e esse adesivo da versão que lembra inclusive o adesivo usado no último Maverick V8, mostrando aí uma identidade da marca nessa questão. Além disso, os paralamas são bem avantajados, aumentando ainda mais a sensação de largura desse carro. Os retrovisores não são revestidos com tinta do carro, visto que é um carro mais focado em off-road, então isso se torna até mesmo uma vantagem, pois qualquer esbarradinha em um galho seco na lateral da trilha, nesse retrovisor aqui não vai fazer um estrago tão visível. Mesmo assim, ele é equipado com repetidores dos piscas no retrovisor. Tem um espelho bem grande, que enquadra muito bem os objetos e ainda por cima possui as bordas externas em ângulo para diminuir o ponto cego. Isso está presente tanto no espelho do lado do motorista quanto do passageiro. As maçanetas seguem a mesma lógica do retrovisor, sendo de plástico mesmo. Mas é um plástico diferente, não é um plástico mais simples não. Entre as portas possui esse aplique preto. O teto solar está presente, apesar de ser pequeno para o tamanho do carro, mas mesmo assim é um requinte a mais nessa versão. Além disso, temos o rack de teto, muito fácil de ajustar e muito útil para transportar determinados objetos. Agora as rodas são o diferencial dessa versão. Além de serem muito bonitas, com a pintura escura, são rodas de raios mais finos e vãos bem abertos, com um desenho bem diferenciado. São 4 parafusos que prendem as rodas. Os pneus destoam um pouco da proposta do carro, visto que é um veículo com tração integral, com um apelo off-road, mas os pneus são basicamente de asfalto. São largos e as medidas são 205/50 aro 17, dando uma esportividade maior para o carro. É interessante mostrar as diferenças mecânicas que tem na traseira, começando pelo diferencial, que transmite a tração para as rodas traseiras, sob demanda, de acordo com o que o carro vê que precisa, não sendo possível você controlar essa distribuição de tração. Além disso, vemos que, diferente das outras versões da EcoSport, aqui a suspensão traseira é do tipo multibraços, enquanto nas outras versões é do tipo eixo de torção. A chave da EcoSport é bastante robusta, ela é pesada, você sente que ela é uma chave bem trabalhada, ela só é simples pela questão dos botões, não tem uma abertura de porta-malas, por exemplo, ou outras funções, mas ela possui um botão para travar e destravar o carro e um botão para soar a buzina. Além disso, se você apertar o botão de destravar e segurar, ela abre todos os vidros, inclusive o teto solar. Para fechar, basta travar o carro novamente. O legal é que essa chave é presencial, portanto basta você colocá-la no bolso e todas as vezes que se aproximar da maçaneta, tem um sensor que já identifica sua presença e destranca o carro. Para trancar o carro sem retirar a chave do bolso, você pode somente tocar sobre a maçaneta. Lembrando que as maçanetas dotadas com esse sensor são somente as dianteiras de ambos os lados. Isso não funciona nas portas traseiras. Vamos mostrar um pouco aí do acabamento interno para vocês. Já vemos aqui a adoção de plásticos, inclusive tem esse plástico laranja que é dessa versão. Independente da cor do carro, esse plástico é sempre dessa cor. Temos uma área onde encosta o cotovelo aqui e é de couro acolchoado. O painel da porta é em plástico, as maçanetas são de plástico. Simples mesmo. Possui botão de comando do vidro traseiro, sendo iluminado na cor azul, muito bonito. Além disso, temos sistemas de som instalado aqui nas portas traseiras. Juntamente tem um porta-objetos, ou nesse caso aqui é mais um porta-garrafas mesmo. O interior dessa versão ficou muito bonito. Esses bancos de couro realmente dão um requinte muito maior para o carro, e além disso, nessa versão, tem o teto preto, que além de ser muito bonito, ainda aumenta a sensação de espaço. Como já mencionei, esse carro é recheado de airbags,
sendo 7, pois existe um para os joelhos, que fica localizado abaixo da coluna de direção. Além disso, ele possui airbags frontais, airbags laterais e airbags de cortina. Os bancos possuem essa costura no couro que deixa um ar de requinte para o carro, tanto no assento quanto no encosto. É importante lembrar que existe encosto de cabeça para os 3 ocupantes do banco traseiro e cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes também. Além disso, conta com ancoragem Isofix, que é muito mais prático para poder ancorar a cadeirinha de bebê. Tem esse pequeno porta-objetos na lateral do banco. Os tapetes são de borracha, padrão da marca, e nesse caso tem uma costura laranja da versão. Apesar de possuir cardan para tração traseira, o túnel central ainda assim não ficou tão alto, sendo de um tamanho que não incomoda tanto o passageiro do meio. No espaço central não possui nem saída USB e nem saída de ar-condicionado, mas o banco do lado do passageiro possui essa bolsa aí para guardar objetos. Bom pessoal, agora falando aí do espaço interno da EcoSport, sinceramente para um SUV eu acho até que é um espaço razoável. Eu esperava que ele fosse mais espaçoso aqui na parte de trás. A gente pode regular o encosto de cabeça aqui para ficar mais confortável. Agora a gente consegue sentar numa posição melhor. Aqui o banco da frente está regulado para mim, eu tenho 1,76 e a distância aqui é aproximadamente 4 dedos. Mas tem um vão aqui no banco, a distância aqui nesse vão é bem maior, são 5 dedos, quase 6 dedos praticamente. Então tem um espaço muito bom de joelho. Agora, por incrível que pareça, na verdade, apesar de ter um espaço muito bom para os pés também, a canela da gente pega aqui nessa parte do banco. Então você não consegue esticar as pernas como você consegue fazer no Ford Ka. Esse foi o ponto negativo do espaço interno que eu achei. Aqui atrás a gente não tem as alças aqui de segurança. Esse carro tem os airbags de cortina. O espaço para a cabeça aqui é ótimo. Esse carro tem o teto solar, vocês já viram aí no começo do vídeo. Então o teto solar ocupa um espaço aqui na parte de dentro do teto, mas eles fizeram um rebaixamento aqui nessa região para poder alojar o teto. Só que aqui tem um vão aqui para a gente poder encaixar a cabeça aqui. Se você tiver mais ou menos uma estatura mediana, você vai ficar bem posicionado aqui. Se você for muito alto, 1,90 m, 2 metros de altura, talvez você vai ficar desconfortável aqui na parte de trás do EcoSport. Agora vamos para a parte da frente, que é a parte mais bonita e bem trabalhada desse carro. Em geral, o acabamento da porta dianteira é igual ao da traseira, com adição de plásticos, inclusive o detalhe na cor laranja. Aqui no painel da porta já damos de cara com o logo da Sony, que desenvolveu o sistema de som desse carro, que por sinal tem uma excelente qualidade. A maçaneta e o botão de trava das portas estão localizados aqui também. Aqui temos os comandos de ajuste do retrovisor elétrico, o bloqueador dos vidros traseiros e os comandos de abertura dos 4 vidros, sendo todos automáticos, possuindo uma iluminação azul e o detalhe cromado no botão. A porta tem um apoio de braço em couro também. Além disso, a porta possui um alto-falante integrado, um porta-garrafas e um porta-objetos bem generoso. Os tapetes têm uma costura laranja nas bordas, mas são os tapetes padrão da marca mesmo, porém são de boa qualidade. Tem até os grampos para fixação, para não ficar escorregando ali debaixo dos pedais. Ao lado esquerdo do volante temos um pequeno porta-objetos onde cabe uma carteira ou um controle de portão. Acima dele temos o botão de acendimento dos faróis, do tipo giratório, sendo possível selecionar a função automático. Além disso, tem o botão de acendimento dos faróis auxiliares, localizados no para-choque dianteiro, e também o botão de regulagem de intensidade da luz do painel. Temos também a saída do ar-condicionado, como de costume. Essa saída, para fechá-la, basta deslizar o regulador do fluxo de ar todo para o lado. Inclusive tem até um detalhe cromado também, pequenos detalhes que vão deixando a peça diferenciada. Temos ainda a alavanca para regulagem do volante, tanto em altura quanto em profundidade. E aqui na lateral do banco do motorista temos a alavanca de regulagem de altura, e mais atrás a de regulagem do encosto do banco. E já que nós estamos falando dos bancos, que bancos bonitos, viu pessoal? Porque o desenho dele é aquele desenho simples, mas bonito.
Além disso, tem um relevo com o nome da versão, Storm, sendo um diferencial desse banco. E as costuras do couro são na cor laranja. Ele tem também essas cordinhas decorativas nas laterais internas do banco, coisa de carro mais aventureiro mesmo. Este painel da EcoSport Storm, apesar de ser basicamente o painel da versão comum, ficou muito bonito e bem acabado. O volante bem robusto, é de couro acolchoado com a costura laranja também. Recheado de botões, tem botão para mexer no computador de bordo, na central de multimídia, piloto automático. Logo vou mostrar para vocês as funções desses botões no volante. Além de tudo, ele possui borboletas para troca de marchas. Aqui no console central, temos o apoio de braço, que possui um porta-objetos menor aqui. Tem até um clipezinho aqui para guardar caneta. Retirando essa parte aqui, temos acesso a uma área muito maior para guardar objetos, bem interessante. À frente desse apoio de braço, temos alguns porta-objetos distribuídos aqui no console central. Tem porta-copos, temos também o freio de mão, muito bonito, com a coifa em couro e o botão cromado. Detalhe aqui no porta-copos que possui essas presilhas para dar uma firmeza maior no copo que você deixa aqui. A alavanca de transmissão é muito bonita, tem um detalhe em metal, uma parte emborrachada, não possui botão para troca de marcha, apenas as borboletas atrás do volante mesmo. É a alavanca comum da Ford, com função S, que na minha opinião, no caso desse carro aqui deu uma diferença na tocada. Porque parece que ao colocar em S, até a resposta do acelerador fica mais agressiva. Mas vou falar para vocês um ponto negativo desse câmbio. Ele dá um tranco na troca de marcha da primeira para a segunda, e quando você vai atravessar uma rua, por exemplo, aí você acelera não tão forte. O carro segura bastante a primeira marcha, além do normal, e quando troca ele te empurra para frente, dá um tranco horroroso. Percebi que esse tranco ocorre menos, ou quando ocorre acaba sendo mais fraco, se o câmbio estiver na função S. Mas estando em D, quase todos os momentos ele dá esse tranco que é bem desagradável. Dividindo o espaço da alavanca, temos uma tomada 12 volts. Nós temos o botão aí de desligar o controle de tração, o TCS. Além de duas saídas USB iluminadas na cor azul e um pequeno porta-objetos logo abaixo. Aqui acima nós temos o requinte desse sistema de ar-condicionado, que é digital, muito bonito. Nesse botão giratório aqui podemos regular a velocidade do ventilador, mas se você preferir pode deixar na função automático também, onde essas luzes representam o nível máximo de vento que você permite quando essa função está ligada. Além disso, pelos botões você consegue controlar o fluxo de ar. É legal que o sistema aceita bastante sugestão, você pode jogar o ar no para-brisa, nos difusores do painel e dos pés ao mesmo tempo. Além disso, nesse outro botão você faz a regulagem da temperatura, que é representada por esse número branco aqui. Lembrando que as mudanças que a gente faz aqui nos botões aparecem na central multimídia também. Enfim, é um sistema de ar-condicionado muito completo, falta só ser dual zone, né? Mas pelo menos ele gela muito rápido e com um volume de ar muito bom, talvez mérito das excelentes saídas de ar no painel. Detalhe para o botão do pisca-alerta que fica posicionado bem no meio das duas saídas centrais do painel. Acima do sistema de ar-condicionado nós temos também a chamativa central multimídia com tela flutuante, sensível ao toque, equipada com MySync 3 da Ford. Cheio de funcionalidades, inclusive um navegador GPS embutido e uma série de outras funções bem interessantes. Eu gostei tanto dessa central que eu fiz um vídeo exclusivo sobre ela, para mostrar em todos os detalhes. Portanto, no final desse vídeo aqui, vou deixar esse outro sobre a central multimídia. É só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Ao lado esquerdo da central, nós temos o botão de partida do carro. Ele possui um aro cromado para dar um pouco mais de requinte. O volante possui comandos para o computador de bordo, do lado esquerdo, e do lado direito temos os botões para manipular a central multimídia. Além disso, temos os botões de operação do controle de velocidade aqui, sendo possível definir uma velocidade para o piloto automático, ou se você preferir, pode definir uma velocidade limite, que só será ultrapassada caso você pise mais fundo no acelerador. Caso contrário, ao chegar na velocidade definida, o carro vai diminuindo a aceleração. O volante tem uma empunhadura bem definida, além disso é bem macio, os comandos são contornados por um detalhe metálico. O raio inferior do volante também possui um detalhe metálico bem bonito. Agora o cluster é um show à parte, no estilo blackout.
onde você não visualiza os números com o carro desligado, mas ao ligar a chave, tudo se acende e revela um painel muito harmônico e bonito, com uma tela colorida bem ao centro. Para manipular essa tela, eu estou usando os botões do lado esquerdo do volante. Tem bastante função. Esta primeira que apareceu é a tela de viagem, onde você pode definir 4 tipos de visualização, podendo personalizar de diversas formas. Essa é a tela favorita, onde você pode configurar, no meu caso eu estou deixando aqui o consumo instantâneo. Mas não se assustem com esse consumo aí no painel não, viu pessoal? Daqui a pouco eu falo mais sobre o quanto a EcoSport bebe nessa versão 2.0. Temos também as telas de informações do veículo, onde podemos ver sobre a pressão dos pneus, as chaves cadastradas do carro e uma informação interessante sobre a distribuição de tração do carro, onde é mostrado através do gráfico ao lado de cada roda quanto de força está sendo direcionado para o eixo. Temos algumas configurações da tela, como unidades de medida, temperatura, etc. Podemos desligar o assistente de estacionamento traseiro, além de configurar o acionamento do sistema de alarme. Tem uma função interessante que é essa daqui, onde desliga o motor do carro após um tempo ocioso. Caso você dê a partida e deixe o carro funcionando por um tempo, ele desliga após 30 minutos para proteger o motor. Além disso, temos outras configurações de alerta sonoro, configurações de luzes, onde podemos definir o retardo dos faróis, que nada mais é do que um tempo que o farol fica ligado após você desligar o carro. Temos também configurações de travas, de porta mal travada, abertura remota da janela através da chave, configurações do limpador dos vidros, sensor de chuva, enfim, tem muitas configurações, é um painel bem completo. Temos também uma tela dedicada ao telefone e outra dedicada ao sistema de áudio. Aqui você pode configurar sua tela favorita de acordo com o seu gosto. É um painel muito bonito mesmo. Detalhe que o velocímetro é graduado de 5 em 5 km por hora até 60 km por hora, sendo que a partir disso começa a graduar de 10 em 10 km por hora. Isso faz o ponteiro dar um salto no 0 a 100 até chegar aos 60 km por hora. Daqui a pouquinho eu vou fazer o 0 a 100 desse carro e vocês observem isso. É um detalhezinho aí para vocês. Temos o tacômetro do lado esquerdo, termômetro da temperatura do líquido de arrefecimento do motor e medidor do nível de combustível, complementando as informações do painel. Além disso, na parte inferior temos o indicador da posição da alavanca do câmbio. Quando você utiliza as borboletas atrás do volante para fazer trocas de marcha, ele mostra no painel em qual marcha o câmbio está no momento. E ao engatar a ré, é mostrado na tela da central multimídia a câmera traseira, juntamente com as guias que movimentam de acordo com o movimento da direção. As alavancas atrás do volante são o padrão. A seta do lado esquerdo tem a função de um toque para maior conforto, onde a seta pisca 3 vezes. Já a alavanca dos limpadores é cheia de funções, e uma delas é a função automática, onde basta posicionar a alavanca no primeiro nível acima, e aqui o sensor de chuva fica a cargo de ligar os limpadores quando necessário. Você pode regular a sensibilidade do sensor de chuva nessa aleta. Empurrando a alavanca para trás, joga a água lá no vidro traseiro. Movimentando essa pequena aleta na parte direita da alavanca, é possível acionar o intermitente do limpador do vidro traseiro, ou ainda ligar o modo contínuo. O restante do painel tem um acabamento compatível. Tem adoção de soft touch, uma textura bem agradável ao toque, e os plásticos duros presentes pelo menos são de boa qualidade. O porta-luvas não tem abertura suave, mas ele tem um espaço muito bom, além de ser iluminado. O encaixe dos acabamentos da Ford é muito bom nesse carro. Agora vamos mostrar um pouco do teto, começando aqui pelos quebra-sóis, que obviamente são na cor preta, acompanhando o restante da cor do teto. Tem um espelhinho com iluminação bem simples, luz convencional mesmo. O retrovisor central é fotocrômico, ele escurece bem rápido ao ser atingido por faixas de luz dos veículos que estão logo atrás de você. E à frente dele nós temos as luzes internas dianteiras, com comandos de botão. Temos um porta-óculos e temos também o botão simples para a operação do teto solar. Ele tem função de um toque também, basta apertar mais forte. O teto solar é pequeno, pelo tamanho do carro, mas mesmo assim é muito bonito e bem trabalhado. Se você abrir o vidro totalmente, ele arrasta a cortina junto. Depois, ao fechar, ele puxa ela de volta. Você ainda consegue posicionar o teto aqui da forma que você quiser, tocando levemente o botão. Ele tem inclusive aquela função onde levanta só a parte de trás, vira uma espécie de topete.
Mas como o carro é alto, ainda tem um rack de teto, o teto solar dele não chama tanta atenção por fora, mas é bem legal. Agora que eu já mostrei tudo do carro para vocês, vamos dar uma volta nele para ver como é que a EcoSport anda. A primeira coisa que eu vou ressaltar aqui são os excelentes faróis que iluminam muito bem, e à noite você quase não precisa utilizar o farol alto para poder compensar a iluminação à distância. A EcoSport tem uma tocada bem suave, já puxando para o lado do conforto, porém, como eu já falei para vocês, quando você coloca no modo S, o comportamento do carro muda completamente. Ele fica bem mais arisco, e o motor da Ford tem um ronco bem bonito, viu? A EcoSport nessa versão com tração integral demonstra ser muito firme no chão, bem equilibrado e bem seguro para dirigir. Porém é bom não abusar nas curvas porque é um carro muito pesado e alto. E esse peso reflete no consumo, onde a EcoSport conseguiu fazer apenas 6,5 km por litro na cidade, no etanol, e 8,8 na gasolina, também na cidade. Já no trecho rodoviário, ela conseguiu fazer 8,5 no etanol e 12 na gasolina. É um consumo que não é nenhuma surpresa, se você olhar pelo tamanho do carro e o peso que ele carrega, várias tecnologias que ele tem embarcada. Mas olhando pelo lado do desempenho, é um carro que oferece até uma certa emoção ao dirigir. E é o que nós vamos ver agora no teste de 0 a 100. A EcoSport chegou ao 100 aos 10,7 segundos, um tempo bom para o tamanho do carro, e devo reconhecer que dá até aquela colada no encosto do banco. Mas e vocês, depois de assistir esse vídeo da avaliação da EcoSport, acham que compensa investir nesse carro ou acham que é melhor esperar essa nova leva de carros turbo que estão por surgir aí? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse carro e acompanhem o canal, pois tem muito carro legal vindo por aí, drivers. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo vídeo.